Da última vez que vimos Liam, ele estava passando por um problema na taverna. Ele acabou derrubando uma estatueta de um outro aventureiro e, para evitar uma briga maior, esse aventureiro falou que perdoaria o Liam se ele fizesse algo para ele. Galera, Liam era um pescador e eu falei isso muitas vezes no outro vídeo, mas na verdade ele era um trabalhador respeitável. Acho que eu falei respeitável uma única vez, eu estava revendo lá e depois eu já coloquei responsável, não mudei mais. Mas tudo bem. Acho que ele não seria tão responsável se ele tivesse abandonado, né, a vila como ele abandonou. Mas na verdade ele era um trabalhador respeitável que abandonou sua ilha em busca de conhecimento. Ele queria ver o mundo e realmente deixou, pegou seu barquinho de pesca e foi para o continente. Atracou num vilarejo, já começou a ver as coisas. E nós estamos aqui agora, galera, para continuar nossa jogatina de The Adventure. Eu fiz uma pausa, tá, entre o primeiro vídeo e esse. Então, para quem está chegando aí direto nesse, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Meu nome é Paulo Felipe, também conhecido como modelista, e você está assistindo a Forja de Fábulas. A gente está jogando aqui The Adventure. É um joguinho bem bacana, deixa eu mostrar para vocês. Eu vou colocar novamente os links aí na descrição do vídeo, para quem quiser. E esse The Adventure a gente usa um baralho de cartas para ver para onde a gente vai, os eventos que vão acontecer nesse caminho e as coisas que a gente vai encontrar quando chegar lá. Eu estou usando aqui também o Une, que é um emulador aí de NPCs. Né? Eu até usei ele para criar também o Liam, que era esse pescador, tal, esse trabalhador, só para a gente ter uma ideia, para a gente não começar muito vago. E se a gente por um acaso precisar de algum outro NPC, ele já está aqui. São os únicos dois materiais. E como vocês estão vendo do lado aqui, eu estou usando o Tabletop Simulator para a gente pegar nossas cartas. O The Adventures é um jogo que a gente faz essas anotações, né, como um diário. Pode ser direto pela cabeça, mas a gente pode fazer também essas anotações e eu estou achando bom fazer dessa forma, né, que depois se a gente quiser publicar isso em algum lugar, a história vai ficar aí guardada. Mas beleza, galera, a gente está nesse ponto. A gente chegou numa cidade portuária, conhecemos um pouco dessa cidade, andamos algum tempo, enfrentamos uma tempestade aí, teve um deslizamento no nosso caminho, e a gente chegou todo molhado então numa estalagem, nos aquecemos um pouco na lareira, mas infelizmente derrubamos aí o aventureiro estava lá se gabando das suas conquistas e infelizmente derrubamos um item dele. Ele nos pediu um favor e é agora que a gente vai ver para onde isso vai nos levar. O Liam está em busca de alcançar a academia, né? É uma das motivações dele. A gente ainda está interpretando isso, mas a gente imagina que seja realmente essa busca de conhecimento, de coisas novas. Vamos ver qual o próximo local. A gente pensa um pouco mais a respeito. A gente pode até tirar uma carta de coisas para ver o que que esse aventureiro quer que a gente pegue. É até uma boa ideia, hein? Então, antes de tirar a carta de local, vamos pegar aqui a carta de coisas. Ó. Vamos tirar uma dessas cartas para a gente ver o que que o cara quer que a gente pegue. 5. A curse or spell. Eu acho que nesse caso a gente pode interpretar como um pergaminho, né? Já que ele quer aí uma maldição, um spell, independente de se seja que seja realmente uma maldição. Eu acho que esse aventureiro nos pediu para ir buscar um pergaminho. E vamos ver aonde. Putz, o bicho tá pegando, hein? Hum, nos jardins. Caramba, nos jardins da onde, hein? Hum. Aqui a gente pode pensar em talvez tirar outra carta de local, mas como vocês podem ver, não tem muito bem assim. Se eu quiser saber jardins da onde, não, talvez não encaixe muito bem nessas coisas aqui. Mas vamos tirar uma, qualquer coisa a gente reembaralha, né? Essa é a graça aí da gente jogar sozinho. A gente pode tomar umas certas liberdades. 9 de espadas. Barren Landscapes. Galera, de tempos em tempos eu uso o tradutor aqui só para a gente ter certeza mesmo do que está por vir. Paisagem árida. Caramba, velho, olha isso. A gente tem que pegar esse pergaminho,
nos jardins de uma paisagem árida. Esse continente está se mostrando até bem interessante. A gente foi adentrando aí essa região chuvosa, como eu falei, tinham árvores e colinas, pois a gente já até vislumbrou ali, né, testemunhou um deslizamento, mas parece que é um deserto próximo, ou uma região mais árida, uma região seca, e deve ter um oásis no meio dessa região. E nesses jardins provavelmente há algo lá que onde se encontra esse pergaminho. Caramba, nossa, vai ser uma jornada bem difícil, mas o Liam está motivado, né? Como ele quer realmente mais conhecimento, eu acho que para ele não seria um problema. Pô, então vamos anotar aqui, né? A gente agora tem bastante informação. Ainda está no mesmo dia, eu estou fazendo esse diário aqui em termos de dias, mas eu acho que ainda está no mesmo dia. E vamos colocar aqui, ó. O aventureiro quer que eu pegue um pergaminho para ele. Segundo o que ele me disse, existe uma região árida a alguns quilômetros. Onde é que é o acento do quilômetro? Aqui, alguns quilômetros daqui. E há um oásis. Eu vou chamar de oásis, assim, eu não sei se é um deserto, mesmo onde a gente tem que ir. Mas eu vou usar a palavra oásis por enquanto, para essa região fértil que deve estar no meio aí dessa aridez toda. E deve ter um altar ou alguma construção. Talvez nem o aventureiro saiba ao certo isso. E a gente vai descobrir isso daqui a pouco também. Existe uma região árida, a alguns quilômetros daqui, e há um oásis no centro, onde o tal pergaminho se encontra. Caramba, eu acho que é algo bem interessante mesmo, hein? Galera, eu acho que o Liam ele passaria a noite aí nessa estalagem e partiria no dia seguinte. Tá? Então a gente vai começar um novo dia aqui, dia 8, finalmente, e vamos ver os eventos que nos aguardam até a gente chegar nessa região. Paisagem árida. Vamos ver que loucura que vai ser. Vamos ver então qual será o primeiro evento. Tirando uma carta de copas aqui. 6 de copas. Cruzar terreno perigoso. Ok, ok. Eu acho que isso faria bastante sentido, né? Sair da estalagem. Estalagem nos primeiros raios. Primeiros raios de sol. Diferente do dia anterior. O céu estava claro. Claro e sem nuvens. Porém, isto não significa, ou não significava, que minha viagem seria fácil. Andei por vários quilômetros. E eu vou colocar aqui, galera, a gente tem essa liberdade no The Adventures aqui, é de pensar o tempo que se passaria. Então a gente já pode passar alguns dias aqui mesmo. Eu vou fazer a entrada toda no dia 8, mas eu acho que ele andou durante alguns dias até começar a mudar o terreno, até começar a mudar a paisagem. Então vamos ver. Eu andei por quilômetros. Vou colocar até centenas de quilômetros. Andei por centenas de quilômetros, passando por montanhas e florestas, até que a paisagem começou a mudar. As árvores
Não, quer dizer, eu ia falar que as árvores somos nós, mas não. As árvores começaram a secar. As árvores começaram a secar. A grama sob meus pés estava cada vez mais seca, mais seca. E logo os campos verdes deram espaço para uma vastidão árida e sem vida. Caramba, eu acho que ficou bem legal, hein? Eu acho que teria sido isso, teria sido algum tempo aí que ele teria andado. Eu acho que a gente pode tirar mais um evento antes dele chegar no destino e a gente tirar mais duas cartas aqui de seres e de coisas que a gente vai encontrar quando chegar. Afinal, o que a gente tem aqui de local mesmo é essa paisagem árida. Então a gente está chegando, só que eu quero ver se vai acontecer alguma coisa antes da gente tirar mais uma carta de local. Vamos ver, a gente sabe que a gente está procurando uma região fértil no meio dessa paisagem toda detonada. Vamos ver se a gente encontra o que que é isso. Vamos tirar mais um evento e vamos ver o que que rola. Uma doença. Caramba. Uma doença. Mas a pergunta é quem? Será que o próprio Liam adoeceu? Vamos ver. Como eu comentei, eu acho que ele andou alguns dias aqui. Eu vou colocar que ele deve ter andado, não sei, vamos fazer uma viagem até bem longa aí. Vamos falar que ele andou uns 5 dias. Então, dia 13. Eu pensei uma coisa, eu pensei em falar que ele mesmo tinha adoecido, mas eu acho que vai ser mais interessante que ele tenha se deparado aí com uma doença. Então eu acho que à medida que ele foi andando por essa região árida, ele começou a ver carcaças de animais, né, ressecados assim, alguns não tão secos mesmo, e ele começou a ver que provavelmente algo aflige esse lugar. Vamos ver. O meu caminho pela região desolada, me deparei com várias carcaças de animais, algumas já bem ressecadas pelo sol, mas outras nem tanto. Como é que ele deve ter identificado essas doenças nesses animais? Manchas pela manchas pela pele dos animais indicavam que havia algo errado. Indicavam que havia algo errado. Algo errado, seus olhos vazios apresentavam sinais de vermelhidão. É bem estranho, mas eu acho que seria a forma, né? Porque esses animais mortos é complicado você ver essa diferença muito, muito grande. Mas eu acho que com isso o Liam percebeu que essas carcaças definitivamente não seriam algo que ele pudesse comer, mesmo as mais novas, né? Mas eu acho que ele está se virando com relação à alimentação. Ele deve estar se virando da forma que pode, mas quanto mais ele adentra aí nessa aridez toda, menos ele encontra, né, comida e água principalmente. Tá, eu vou deixar assim. Vamos fazer o seguinte, galera. Nós estamos aí
envoltos pela aridez. Vamos ver o tipo de seres e o tipo de coisas que a gente acha aqui. Talvez coisas fique meio estranho, né? Porque coisas têm muito material assim que eu não sei se a gente vai conseguir encontrar no meio do nada. Mas vamos ver o tipo de seres que a gente acha comprando uma carta de paus e comprando a carta de coisas aqui. Lembrando que a gente pode comprar. Olha, esse negócio está muito esquisito. Comprando ao mesmo tempo. Vamos ver. Hum, Uma playful creature, uma criatura brincalhona. Caraca, no meio de toda essa aridez. E aqui uma arma. Hum, Bem, isso é bom, porque querendo ou não, o Liam acho que não estava carregando muita coisa consigo. Então ele deve ter encontrado algo interessante aí. Vamos ver o que pode ser. Eu vou colocar no próximo dia também, dia 14. Durante minha passagem pela região, observei que estava sendo seguido. Observei que estava sendo seguido por uma criatura. A pergunta é: que criatura é essa que a gente coloca, hein? É uma criatura brincalhona, mas no meio dessa aridez toda, o que pode ser? Criaturas desérticas, criaturas do deserto. Podia ter alguma criatura real, né? Olha, tem umas raposinhas aqui, eu acho que pode ser isso, ó, ótimo, né? Claro que aqui a gente pegou um monte de monstros, mas vamos pegar uma pequena raposa. Eu não vou procurar um nome muito específico para ela, vou chamar de raposa mesmo, então eu acho que uma raposinha daquela vai ser interessante. Talvez ela tenha se aproximado de mim para tentar aproveitar da minha caça, alguma coisa assim. Durante minha passagem pela região, observei que estava sendo seguido por uma pequena criatura. Uma pequena raposa. Vou colocar um ponto aqui, né? Uma pequena raposa me seguia já há alguns dias. Eu já tinha falado isso? Não, já há alguns dias. Tentei me aproximar dela, mas com medo. Ela sempre fugia. Tentei me aproximar dela, mas com medo ela sempre fugia. Porém, foi minha companheira. Porém, continuou me seguindo. Continuou me seguindo mesmo assim. Será que é porém mesmo assim? É, vamos lá. Seguindo mesmo assim. Hum, Alguns quilômetros depois, vi resquícios, resquícios de uma batalha há muito passada e encontrei uma lança. Legal, eu acho que é uma arma boa pra gente encontrar. Lembrando que a gente tirou isso nas cartas, né? Eu acho que essa lança aí pode ajudar caso apareça algum problema. Há muito passada, encontrei uma lança em bom estado. Beleza. Ok, galera. Então, finalmente chegamos aí nessa região árida, já aconteceu esses eventos. Vamos tirar um novo local para ver se a gente acha. A gente sabe que esse pergaminho está nos jardins aí. Vamos ver se a gente acha realmente aonde está isso. Vamos tirar mais uma carta de espadas. Dois. Olha, combinou muito bem, hein? Ruínas antigas. Beleza. Eu acho que faz sentido, né? A gente encontrar esse oásis, encontrar ruínas nesse oásis e com esses jardins aí. Putz, beleza, vamos lá. Eu já vou até tirar o próximo evento aqui pra gente ver o que que tá pegando. 9 de copas. Nossa, nossa busca realmente está ficando bem complicada, né? A gente está enfrentando vários desafios aí
Mas eu acho que está interessante. Olha, eu vou colocar aqui no dia 15. Depois de andar por mais um dia, comecei a ver no horizonte o que parecia ser uma construção. Andando sem rumo. Eu vou colocar aqui só pelo flavor, né, do sem rumo, mas eu acho que ele devia estar seguindo alguma coisa, o Linha, mas andando sem rumo por um tempo, por alguns dias, você já tinha falado, já falei de ali, né? Andando sem rumo, a visão dessa construção é um sinal de que estou no caminho certo. Continuei me aproximando cada vez mais, mas fui atacado por um vou colocar até uma parada um pouco mais imaginativa, assim, para a gente não colocar algo muito realista. Vamos ler. Continuei me aproximando, mas fui atacado por um grande animal. Sua pelagem rala e sua pele grossa. Pele. Por um grande animal. Sua pelagem rala ou sua pelagem espessa para proteger ele do sol. Eu vou colocar rala mesmo. Eu estou imaginando um ser meio. Não sei, é um predador, mas parece um pouco. Estou imaginando tipo um antílope, assim, sei lá, um búfalo, assim, um bicho meio estranho assim. Ele me atacou, talvez porque eu invadi o território dele, mas a gente não sabe porque a gente teve que revidar. E ele quase me acertou. Para falar a verdade, ele derrubou o Liam. E eu acho que nisso que ele viu a morte chegando assim por muito pouco, ele não morreu, né? A criatura acertou ele em cheio, ele conseguiu se virar, pegar sua lança, e essa foi a sorte. Se ele não tivesse encontrado essa lança, provavelmente ele estaria morto. Porque quando a criatura partiu para cima dele, em mais uma investida, ele conseguiu posicionar sua lança bem e preparar para o ataque dessa criatura que, com seu próprio peso, fincou na lança, né? E meio até caiu por cima dele. Assim, o Liam teve muito trabalho para se desvencilhar de todo aquele peso, mas eu acho que ouviu a morte, pode ter sido isso. Mas então vamos ver se eu já falo aqui da pelagem aqui agora. Mas foi atacado por um grande animal. Ele me acertou uma pancada forte. E por um momento, uma pancada forte. E por um momento, pensei que fosse morrer. Consegui posicionar a lança e depois que ele não, e consegui posicionar a lança e aproveitar uma de suas investidas, no caso do animal, né, de suas investidas para cravar o metal e madeira em sua pele grossa. Legal. Eu acho que agora a gente tem um pouco de carne aí, né? Eu acho que o Liam já ia aproveitar e comer essa carne. A raposinha provavelmente se aproximou mais enquanto o Liam cortava alguns pedaços, ele jogava aí uns pedaços para a raposa também. Mas eu acho que o Liam vai se aproveitar e comer agora aí mesmo. Uns pedaços de carne crua também, talvez acender uma fogueira, não sei. Mas ele quer chegar o quanto antes no seu destino.
Então ele não quer ficar muito tempo aí. E aproveitei da carne do animal e me satisfiz. Será que tá certo falar assim? Satisfiz para continuar minha viagem. A pequena raposa que me seguia também se fartou na carcaça do animal. Mas era chegada a hora de partir. Se este animal estava por aqui, provavelmente haveriam outros. Talvez não desse, mas talvez os predadores aí desse animal que viriam comer essa carne. Vamos seguir. Vamos pegar mais um evento, galera. Vamos ver. 5 de copas. Tempo extremo. Ok. Eu acho que nessas nossas andanças, no próximo dia mesmo, ó, apesar de parecer próximo, na verdade, as ruínas estavam mais distantes do que eu esperava. O sol forte confundia minha mente e projetava miragens. Deve ter escrito errado. Confundia minha mente, projetava miragens no meu caminho. Sempre que imaginava estar chegando ao meu destino, um novo trecho de terra e poeira se encontrava à minha frente. Legal. Mais um evento. Estou gostando, galera. Tá interessante. Vamos ver. Eu queria encontrar um evento assim que já fosse legal pra gente chegar. Vamos ver, talvez esse seja o último. A gente não tá com muito mais eventos. E lembrando que quando terminar essas cartas de evento aqui, a gente termina o nosso jogo. Então, vamos lá. Uma visão. Putz, eu acabei de falar das miragens, né? Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou até aproveitar, já que encaixou tão bem, por incrível que pareça, esse lance das miragens aí, ó. Né? A gente enfrentou o sol forte, pegamos uma visão agora aí, que no caso foram essas miragens. Vamos pegar então aqui as cartas de seres e de coisas que a gente achou quando chegou nessas ruínas. Legal. O que eu acho que aconteceu, galera, né? A gente foi aproximando assim, tal, o sol muito forte, as miragens nos confundindo, como eu tinha escrito, mas em determinado momento a gente consegue ver ao longe grama, árvores e essa grande ruína atrás, assim. A gente não viu que era uma ruína, né? A gente pensou que era uma construção mesmo, mas ao se aproximar, a gente viu realmente que estava num estado bem ruim, construção e provavelmente abandonada. Mas a gente vê esse pequeno oásis no meio de toda essa vastidão pela qual estávamos andando, e realmente isso é um alívio. Vamos ver agora o 9 de paus e o 10 de ouros aqui, o que que é. Nossa, achamos uma besta e o 10 de ouros, uma pequena caixa. Eu acho que o nosso pergaminho vai estar aí. Olha isso, que coincidência. Ótimo, ótimo. Então, no próximo dia, eu vou colocar aqui no dia 17. Cada vez mais próximos do nosso destino. Começamos a ver. Comecei, não vou colocar comecei, mesmo que estou pensando na raposinha também, mas vou colocar comecei, vou colocar em primeira pessoa. Comecei a ver uma mudança na paisagem, grama, árvores, essas
essas coisas estavam diante de mim. E no meio delas, uma grande construção em ruínas projetava uma sombra. Vou colocar acolhedora até. Apesar que as árvores estavam lá também, mas eu acho que até a sombra dessa construção também era um alívio ali para essas coisas. Provavelmente ter água em algum lugar, a gente só não viu essa água. Tava uma sombra, não, então vou tirar a acolhedora, mas já tava uma sombra sobre grande parte da vegetação. Ó, para vocês terem ideia como é que a ruína é grande, hein? Flores nasciam. Lembrando que a gente tinha que ir para um jardim. Como o outro aventureiro sabe desse jardim, eu não sei, mas vai ver que ele imaginava, vai ver que isso daqui já foi um entreposto, já foi alguma coisa assim. Sei lá, na casa de um nobre, alguma coisa. Vamos ver. Então, flores nasciam por entre outras plantas e realmente parecia ser um jardim. Ser um jardim. Apressei, fui para lá, fui para lá o mais rápido que pude. Um pequeno riacho, um pequeno poço, um pequeno lago. Um pequeno lago estava no centro. Provavelmente aquele lago, né, a água brota do chão e não corre bem para lugar nenhum. A evaporação dá um jeito aí de não ter esse excesso de água. Mas então um pequeno lago estava no centro dessa vegetação, dessa área verde. Enfiei a cara no lago e bebi. E bebi o máximo que pude, pois a sede que pude, pois a, pois a sede era muita. Galera, me desculpa se tiver muitos erros aí de português, da forma de escrita, mas eu acho que está ficando legal. E por enquanto, é esse primeiro rascunho que a gente está fazendo aí da nossa história. Se por um acaso eu for colocar isso em algum outro lugar, provavelmente eu reescreva, aumente, diminua algumas coisas. Mas eu acho que está ficando legal e para o nosso entendimento aqui eu acho que está de boa, principalmente porque eu estou falando com vocês também. Então eu acho que está ficando bacana. Eu acho que nesse momento, galera, que eu escutei, que o Liam escutou, escutei algo, escutei um rugido vindo das ruínas. E ao olhar para lá, vi uma besta. Já que a gente achou uma besta, né? Vi uma besta descendo as escadarias. Escadarias destruídas. Eu tô imaginando tipo um réptil. Sabe, tipo um jacaré, um crocodilo assim, que veio descendo, ele estava se abrigando aí nesse lugar, aí nessas ruínas, e ele aproveitou para tomar o controle desse oásis. E imagina que ele veio descendo, rugindo vindo das ruínas. E ao olhar para lá, viu uma besta descendo as escadas destruídas. Um grande réptil. Réptil vinha em minha direção. Sua cauda. Eu ia falar da cauda dele batendo nas coisas. Sua cauda. Eu posso até começar a batalha aqui agora, galera. Olha só. Lembrando, pessoal, que o The Adventure em si não tem um sistema de combate, alguma coisa. Mas vocês podem misturar essas situações que o The Adventure nos proporciona com um sisteminha da escolha de vocês, para vocês poderem rolar uns dados e fazer umas batalhas. Olha só. No nosso caso aqui, eu não vou fazer isso. Né? Eu estou só imaginando as coisas, mas a gente pode pensar algo assim para o futuro. Eu até fiquei interessado, né, com essas possibilidades em fazer isso.
Mas vindo na minha direção. Ele, seu rabo, chicoteou. O Ari passou muito próximo de mim. Fugi por entre as árvores, mas a criatura conhecia bem a região e me cercou e me encurralou em um lugar que eu não conseguiria, em um local que eu não conseguiria sair. Eis que então a minha amiga, a raposinha, pula em cima da criatura, centenas de vezes maior do que ela. Mas, por ela ter pulado, ela surpreendeu esse réptil, que se distraiu. Ele começa a se balançar todo para tirar a pequena raposa de suas costas, e isso dá uma chance ao Liam de desferir um golpe fatal na cabeça desse crocodilo. Olha só a raposinha ajudando aí, hein? Ah, que coisa. Deixa eu ver como é que eu vou escrever isso. Mas, nossa, curti demais, hein? Muito bom, muito bom. De repente, a pequena raposa salta sobre a besta. Vou continuar colocando sobre a criatura, né? Sobre a criatura. E neste momento, enquanto ela se sacudia para expulsar minha amiga peluda. Minha amiga peluda ficou meio ruim, né? Enquanto ela sacudia para expulsar minha amiga de suas costas, foi o tempo que precisava para desferir um golpe fatal na cabeça da grande besta. Nossa, muito bom, hein, galera? Muito bom, curti demais. Ótimo. Galera, conseguimos então aí vencer esse crocodilo. E a gente já sabe que a gente encontrou uma pequena caixa também. Provavelmente o pergaminho está nela, mas eu acho que, bem, não, apesar que a gente sabe que estaria nos jardins, eu acho que nessa luta toda, nessa correria toda, a gente se deparou com um pequeno altar, né, no meio aí dessas árvores. Agora as árvores tomaram, né, conta. Antes poderia ter realmente um jardim mais bonito ali. Tem algumas flores ainda, mas provavelmente as árvores tomaram conta, a vegetação tomou conta desse lugar. E a gente acha um pequeno altar, e nesse altar a gente acha esta pequena caixa. Vamos escrever essa entrada aqui, ó. Foi tudo no mesmo dia, né? Tá tudo acontecendo na mesma hora. Durante a correria, percebi um pequeno altar no meio da vegetação. Ao me aproximar dele, sob uma pedra, havia uma pequena caixa, e nela um pergaminho. O pergaminho, provavelmente o pergaminho que o aventureiro havia nos pedido. Foi mandado, né? Mas tudo bem. Vamos colocar que ele pediu mesmo. Ok, galera, eu acho que é o seguinte.
A gente não necessariamente precisa ficar muito mais tempo aqui. A gente não precisa explorar esse lugar. Mas, como o Liam é muito curioso, ele saiu de sua ilha justamente para conhecer essas coisas, eu acho que a possibilidade dele explorar essas ruínas é muito grande. Então eu vou tirar aqui, a gente tem 4 cartas de evento ainda. Vamos ver o tipo de evento que resta, porque depois daqui eu acho que ele vai retornar aí para encontrar com o aventureiro. Provavelmente eles marcaram algum encontro, algum lugar para se encontrarem, provavelmente na mesma estalagem ou em alguma cidade próxima. Vamos ver. Mas eu vou tirar uma carta de evento aqui. Ah, não. Já estava olhando palácio aqui, estou assim, como? Vamos lá, evento. Caminho bloqueado. Faz bastante sentido, né? Porque a ruína. Tentei entrar nas ruínas, mas a porta. Eu acho que provavelmente as paredes caíram e. Eu vou falar que ele já entrou. Adentrei as ruínas para saber mais sobre aquele lugar. Porém, as paredes haviam caído e muitas das passagens estavam bloqueadas. As ruínas parecem ser de algum antigo nobre que há muito havia feito deste lugar o seu refúgio. Refúgio. Vamos tirar mais um evento, galera. Opa, abriu o Une. Não. Taking by Strangers. Bem, isso. Esse daqui, galera, é aquelas situações que acontecem assim, tomado por estranhos. A gente vai adaptar isso daqui, porque eu acho que não haveriam outras pessoas nesse local. Então a gente vai adaptar. E eu imagino que talvez as almas dos antigos moradores desse lugar, das pessoas que moravam em volta, ainda devem continuar por aqui, em uma eterna vigília, protegendo essas ruínas. Eu acho que o Liam deve ter percebido esses espíritos. Ao me aprofundar cada vez mais pela construção destruída, ouvi, ouvi sussurros e senti presenças, como se alguém ainda morasse por aqui. Isso foi o suficiente para encerrar minha exploração. Afinal, não queria perturbar essas pessoas. Eu vou chamar de pessoas, mesmo sendo espíritos, essas pessoas. Afinal, não queria perturbar essas pessoas do seu descanso. Legal. Muito bom. Pessoal, vamos tirar então o local, vamos ver se esse local faz sentido, de ver onde que a gente vai encontrar com o aventureiro para entregar o pergaminho dele e quitar aí a nossa dívida. Nossa, a gente tirou muito rei, hein? Eu tinha tirado ele aqui? Não, aqui. Olha que loucura, hein? Quanto rei que tá saindo. Mas, um palácio. Caramba. Olha que legal. Eu acho que o aventureiro marcou com a gente, né, um palácio. Ele falou que existe essa grande cidade aí
talvez na divisa entre essa região árida com a região fértil do continente. Então o aventureiro deve ter nos falado direções para a gente seguir até lá e nos encontrar aí próximo a esse palácio. Talvez esse aventureiro seja algo mais, a gente não sabe. Mas por enquanto o que a gente quer é entregar para ele o pergaminho e quitar a nossa dívida por ter quebrado o item dele. A gente está aqui com 2 eventos, vamos ver que eventos que a gente vai tirar, se vai fazer algum sentido até a gente chegar nesse palácio. A gente vai ter todo o retorno, né, na região árida, mas dependendo do que a gente tirar aqui, a gente vê. Então vamos lá, 4. Olha, encontrei um estranho interessante. Aqui eu já vou colocar assim, já vou pular alguns dias, né? Lembrando que a gente ficou alguns dias andando nesse deserto, mas eu acho que a gente deve ter andado uns 3 dias. Na viagem de volta até as regiões férteis do continente, me deparei com um estranho desconhecido. Eu acho que vale a pena, sabe? Já está meio nos finalmente aqui da nossa jornada no The Adventure com o Liam. Eu acho que vale a pena a gente rodar para ver quem que a gente vai encontrar. Vamos criar rapidamente um NPC aqui. E vamos ver, ó. Me deparei com uma pessoa. E eu vou parar aqui nesse ponto para a gente poder rolar no nosso Une, que é o nosso emulador aí de NPCs, para a gente poder criar também. E vamos rolar uns dados aqui para ver. Acho que meu Dice Roller está aqui, não está? Vamos descobrir quem que a gente vai encontrar. 12. Ixi, vocês viram que eu fechei o tradutor? Ele devia ter deixado aberto, né? Mas vamos girar aqui primeiro. Vamos anotando, ó. Opa, eu acho que é um Fort, não era? Vamos rodar de novo. 14. Eu esqueci de copiar ali. Agora a gente já vai na outra tabela, a gente não pega da mesma. Alguma coisa envolvendo a astrologia, será? Hum, legal, legal. E aí a gente vai ver as motivações dele. Vale a pena a gente rodar nessas 4 tabelas, galera, que isso dá um gostinho diferente. 81. Aqui é para ver a força, mas eu acho que no momento a gente não precisa ver a força dele, não. E a motivação dele é controlar o quê? Eu vou precisar até usar o tradutor para a gente entender melhor o que é aquilo ali. Vamos lá, 32. Controlar o governo? Caramba, que, que estranho foi esse que a gente achou, hein? Vamos voltar com o nosso tradutor aqui. Direto e astrólogo. Forthright astrólogo. E ele quer controlar o governo? Gerir o governo. Caramba, realmente, galera, eu acho que a gente encontrou alguém bem interessante nesse nosso caminho. Quando estava próximo ao fim da... Eu não vou colocar o fim da minha jornada, mas quando estava próximo à borda da região árida, a borda, será que está certo escrever assim? A borda da região árida, me deparei à noite com um homem olhando as estrelas e fazendo diversas anotações em pergaminhos. Parei para conversar com ele e parei para conversar e ele me disse
que olhava as estrelas em busca de respostas para gerir. Eu não vou colocar assim não, mas eu estou pensando num negócio que vocês vão já descobrir já já. Em busca de respostas. Hum, Parei para conversar e ele me disse que olhava as estrelas em busca de respostas para as decisões que precisava tomar. Coincidentemente, o homem estava retornando. O homem estava retornando para o mesmo lugar que eu precisava ir. Segui então com ele. Não, precisava ir. Segui então com ele. E eu quero fazer o seguinte, galera. Vamos encerrar aqui vendo esse último evento. Vamos ver se caiu alguma coisa bem legal para a gente encerrar. Olha só, um animal selvagem. Pô, eu acho que bem legal isso daqui, ó. Coincidentemente, o homem estava retornando para o mesmo lugar que eu precisava ir. Segui então com ele e andamos e fomos conversando sobre as estrelas. E aqui no caso é realmente sobre as estrelas e o que ele estava olhando. E com ele fomos conversando sobre as estrelas. Depois de alguns quilômetros, opa, já adentrando a floresta que margeava a região árida. Não faz muito sentido, né? Mas eu vou colocar assim. Por que margeava? Tá? É margi? Margeia? Eu acho que margeava tá ok. Mas a floresta, então, adentrando a floresta que margeia a região árida, fomos atacados por um animal selvagem. O homem parecia desarmado. O homem, nossa, quanto é que eu escrevi? O homem parecia desarmado e, por sorte, eu estava com ele com a lança, estava com ele e consegui ferir o animal. Consegui ferir o animal que fugiu para o meio do mato. Ele me agradeceu muito e continuamos nosso caminho. E eu não me esqueci da nossa raposinha. Então, ó, mesmo entrando na floresta, consegui ver que atrás de nós a pequena raposa nos acompanhava cada vez mais perto, a apenas alguns metros de distância. Ela ainda estava um pouco arredia, mas dava para ver que ela apreciava minha companhia, assim como eu a dela. Legal, né? Ficou bacana.
Galera, eu acho que o pessoal vai chegar ainda talvez nesse mesmo dia, né? Assim, tá vendo? Passou muita coisa aqui nesse dia 20, mas eu acho que eu vou deixar. Assim, apesar de estar de noite, eu acho que os homens, não sei, né? Eu falei de noite, mas ele estava olhando as estrelas, então imagino que esteja à noite. Eu vou colocar aqui no dia 21, mesmo pra gente fazer esse encerramento. Mas olha só o que eu pensei. Como a gente vai chegar num palácio, ah, logo foi possível ver o palácio ao longe. Ali era o meu destino, onde eu encontraria com um aventureiro para lhe entregar seu pergaminho. Fomos nos aproximando, o homem e eu fomos nos aproximando e quando chegamos aos portões, os guardas fizeram uma reverência para o homem e o chamaram de majestade. Ah, meu Deus, então eu estava conversando com o rei. Uma reverência para o homem e o chamaram de majestade. O aventureiro que estava do lado dos portões, do lado dos portões, fez a mesma reverência, a mesma reverência, e com um olhar espantado, espantado, viu quando o rei me agradeceu pela ajuda e me ofereceu para conversar mais em um outro momento. Agradeci e disse que seria uma honra e que voltaria mais tarde, depois de resolver alguns assuntos pendentes. Boa. Me aproximei do aventureiro ainda incrédulo, e o entreguei seu pergaminho. Me aproximei do aventureiro ainda incrédulo. Aqui pareceu que fui eu que estava incrédulo, né? Mas era o cara, o aventureiro, que ainda estava incrédulo, e o entreguei seu pergaminho. Pedi novamente de desculpas, desculpas por ter quebrado seu item, quebrado sua estátua, mas que esperava que a dívida tivesse sido paga. Nossa, galera, que doido, hein? Pessoal, curti muito, hein? O que que vocês acharam? Achei bem legal. Nossa, olha como é que as cartas levaram a gente aí para um esqueminha bem diferente. A gente escreveu bastante, na medida do possível, é claro, né? Fizemos. Foi engraçado como que os eventos e as cartas elas acabam encaixando uma história. E claro que cabe à nossa imaginação, né, criar aí o cimento que vai juntar todas essas cartas, mas eu achei muito legal, galera. Mas é isso aí, pessoal. Vocês me acompanharam nessa jogatina de The Adventure. Espero que vocês tenham gostado. Os links estarão na descrição do vídeo, pessoal, tanto para vocês pegarem o The Adventure e o Uni. Vocês conseguem pegar ele de graça, mas se vocês puderem ajudar os criadores, isso é ótimo, né? Com certeza o pessoal vai ficar muito satisfeito. Talvez não ajudando financeiramente, mas se vocês puderem deixar um feedback também,
Isso é sempre muito bem-vindo na nossa comunidade. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, vamos jogar em breve novos vídeos e novas aventuras aí para a gente poder viajar na nossa imaginação. Eu sou o Paulo Felipe, galera. Muito obrigado pela presença. Um abração. Falou!